Uma boa tarde para vocês, do Centro Espírita Monte das Oliveiras. Meu nome é Fábio Dionísio, eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, aqui de Ribeirão Pires. Antes da pandemia, estava marcada uma palestra para falar sobre esse tema, suicídio, precisamos falar a respeito. Era uma palestra presencial, mas em função da interrupção das atividades presenciais, estamos aqui para conversar com vocês através do Facebook, depois vai estar gravado, inclusive, no YouTube, para quem tiver interesse. Aproveitando que nós ainda estamos em setembro, né? E o setembro é dedicado, né, a essa questão. E por que precisamos falar a respeito? Precisamos falar a respeito porque prevenção só se faz com divulgação, né? Existe um mito, existe um tabu de que não se deve falar a respeito de suicídio, né? E muita gente não gosta de ouvir a respeito do suicídio. Eu mesmo, quando publiquei o livro Suicídio, Precisamos Falar a Respeito, na primeira ou na segunda palestra que eu tinha marcado para falar esse assunto, ela foi cancelada pelo Centro Espírita, porque o Centro Espírita acha que não devemos falar a respeito de suicídio dentro do Centro Espírita. Respeito, o Centro Espírita, inclusive, é administrado por outras pessoas e simplesmente cancelamos a palestra, né? Mas fazer que nem avestruz, colocar a cabeça enterrada no chão, isso não vai mudar esse panorama tenebroso que estamos vivendo hoje, que é a questão do suicídio, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, através de um estudo que foi publicado em 2014, referente ao trabalho maravilhoso realizado em 2012, ela pesquisou a respeito dessa história, de que não temos que falar a respeito de suicídio, para que isso não aumente, né? É uma forma, existe um medo na sociedade de que se falar a respeito, divulgar a respeito, isso inclusive acontece nas mídias, né? Mudou muito nesses anos, mas na própria mídia se evita de falar a respeito disso. E estudaram esse mito, e eles chegaram à conclusão que realmente é um mito. Na verdade, nós precisamos falar, mas com responsabilidade, ou evitando explicar como acontece, colocando em evidência personalidades importantes, para que elas não se tornem exemplos negativos para que pessoas, num processo de tentativa de valorização interior, não façam a mesma coisa, né? Como aconteceu com a Marilyn Monroe, por exemplo, que, tecnicamente falando, ela se suicidou e logo depois, nos meses seguintes, houve um repique, né? Muitas mulheres nos Estados Unidos adotaram o mesmo método que ela adotou. Não se sabe se ela se suicidou propositalmente, mas ela tomou excessos de remédios, né? E muitas pessoas acabaram fazendo a mesma coisa para se parecerem com a Marilyn Monroe, né? Nesse vazio existencial em que nós vivemos, em que ter é mais importante do que ser, né? Então, olha, eu parecer com uma pessoa famosa, fazer a mesma coisa que ela fez, eu pelo menos teria a oportunidade de ser alguma coisa nessa vida, né? Ou seja, ter projeção social, ter, na realidade, um reconhecimento, né? Então, na realidade, isso é um mito. A própria Organização Mundial descartou esse mito. Precisamos falar e com muita responsabilidade. Não falar em métodos, não dar valor para pessoas que cometeram, valor no sentido, não valorizar a pessoa com relação a isso, né? Não estou dizendo em desvalorizar, mas não dizer, que atributo, puxa, maior artista do mundo, coisa e tal, e assim por diante. Então, nós temos que falar sim. E, inclusive, paralelamente, né, um dos fatores de prevenção. Falar a respeito é um dos fatores de prevenção. Mas eu queria começar pelo começo, né? E eu, como eu já falei, meu nome é Fábio Dionísio, eu sou do Recanto de Luz Irmã Sheila, tenho alguns livros publicados justamente para ajudar na divulgação espírita e para ajudar as obras nossas aqui do Recanto de Luz Irmã Sheila. E em abril do ano passado, em 2019, numa reunião de esclarecimento e desobsessão e encaminhamento, o nosso mentor espiritual
pediu que eu incluísse na agenda das minhas palestras esse tema sobre suicídio. Ele era mais focado à questão dos adolescentes, né? Ele pediu, na realidade, sugeriu, né? Eles nunca mandam nada, eles sugerem que nós falássemos sobre esse aumento de suicídio entre os adolescentes, entre os jovens, né? E era um fato que nós já vimos acompanhando há algum tempo, porque no Recanto nós temos o DEPOI, que é o Departamento de Orientação Espiritual, e percebemos um aumento grande de casos de ideação suicida ou mães que vinham muito perturbadas, muito desesperadas, porque os filhos estavam tentando ou estavam pensando em se suicidar, né? E mesmo entre os tarefeiros, nós tivemos casos de pessoas que tentaram, né? Isso vinha aumentando nos últimos 2 anos, né? Inclusive, até um atendimento que eu fiz, que eu vou contar logo depois da solicitação que foi feita pelo nosso mentor, de que eu escrevesse artigos e que fosse publicado um livro a respeito, com responsabilidade, né? E, inclusive, os artigos foram feitos, foram publicados. A RIE, a Revista Internacional de Espiritismo, que me brinda com a possibilidade de publicar de vez em quando algum artigo, publicou 4 ou 5 artigos o ano passado a esse respeito. Que, aliás, eu agradeço ao Aparecido Belvedere por isso, que é o responsável editorial da revista, né? E ao Marquesan, que é o responsável pela própria revista, pela RIE. E saiu um livro, esse livro, inclusive, chama-se Suicídio, precisamos falar a respeito, não tem objetivo de criar pânico, ele tem objetivo de passar informação de responsabilidade, com responsabilidade, e para chamar a responsabilidade de todos nós, né? Inclusive, qual é minha maior meta quando eu faço as palestras ou faço os seminários a esse respeito, ou na divulgação através do livro? É criar instrumentos para que nós, leigos, que não somos psiquiatras, que não somos psicólogos, que não pertencemos à classe dos suicidólogos, que é uma classe muito bacana que se formou ao longo dos anos, que trabalha com esse assunto no processo de prevenção e de entendimento. Como nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer para ajudar como pessoas, como cristãos, né? E antes mesmo de explicar por que nós temos responsabilidade disso, eu vou contar 2 casinhos, que foi que, na realidade, começar todo esse processo que levou a eu estar aqui falando com vocês, né? E uns 2 anos atrás, o nosso mentor espiritual, durante um trabalho de esclarecimento de espíritos e também de desobsessão, porque nós fazemos trabalho de desobsessão não presencial, toda sexta-feira, ele disse o seguinte: traremos um adolescente para você conversar com ela. Ela já está se recuperando, ela se suicidou e gostaríamos que você conversasse com ela, né? Eu, a princípio, não entendi, porque se é para encaminhar, e já está encaminhado, porque eu estaria falando com esse espírito. Mas minha obrigação é o trabalho, minha obrigação não é discutir o que me passam para ser feito. E veio realmente uma mocinha que já estava em recuperação, tanto que ela já coordenava, já falava, já sabia exatamente o que estava, já refletia, né? E eu fiquei tão surpreso que eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu perguntei a idade dessa adolescente. E ela me respondeu que quando ela se suicidou, né, quando eu me matei, ela falou, quando eu me matei eu tinha 17 anos. Aí eu falei, eu pensei com meus botões, né, por que eles querem que eu converse? Provavelmente é para mim, né, na verdade é para que eu caia alguma ficha comigo, né, de fato era, né, depois realmente se provou que era. Aí eu perguntei, falei, eu vou explorar, vou tentar entender os motivos, aprender com essa situação.
E eu perguntei: "Mas por quê? Aconteceu alguma coisa muito chocante na sua vida?", né, a gente vai já começa a pensar em alguma coisa muito complicada, né, um namoro que não deu certo, em que, sei lá, a pessoa ficou muito perturbada, ou mesmo um abuso, né, abusos existem, né, infelizmente. E a resposta dela foi surpreendente também. Na verdade, nunca tinha acontecido nada. Ela era filha de um casal de médicos paulistas que estavam muito bem de vida. Os dois trabalhavam na área da medicina, inclusive, ela me contou que todo ano viajavam ao exterior para realizar um mês de férias, né? Não sei se era um mês, mas para fazer as férias todo ano, e que ela estudava, ela me disse que numa das melhores escolas de São Paulo, né? E que, na realidade, ela sentia um grande vazio, né? Eu falei: "Mas por que vazio?". Ela: "Sabe, ninguém realmente se interessa por mim. Eu sinto como", não se interessava, né? Eu sentia como, que ninguém realmente gostava de mim, assim, me amava. Dentro de casa, meus pais proviam o que eu precisava, né? Tinha uma das melhores escolas de São Paulo, nós viajávamos uma vez por ano, eu ganhava tudo o que eu queria, mas sabe, e isso me chocou. Sabe, eu nunca recebi um cafuné antes de dormir, né? O que está por detrás, obviamente que não é o cafuné, o que está por detrás é a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de amor. O que ela estava se expressando é que ela não era amada, e as pessoas, os pais não davam, na realidade, atenção para ela. Preenchiam uma necessidade monetária, uma necessidade que é material, puramente material, e demonstrava, inclusive pelas palavras dela, que o importante era ter, né? Era projeção, era profissão, era o descanso, era a viagem, era o lazer, coisa e tal. E que, na escala de valores, ela